Então, para a última palestra, eu resolvi falar um pouco sobre as falácias negacionistas. Qualquer tipo de debate que nós façamos, a primeira coisa que vai acontecer é você vai usar algum tipo de argumento para rebater o seu adversário. Nós acabamos de fazer isso aqui de uma forma bem amigável, bem legal. Eu acho que é assim que nós ganhamos experiência. Com as críticas daí, com as críticas aqui, todo mundo aprende um pouquinho. Só que existe algum tipo de argumento que ele não serve para agregar conhecimento. Ele só serve só para quê? Para desfavorecer o objeto do debate. E é justamente disso que eu quero falar um pouco nessa palestra. Que esse tipo de argumento ele não serve para agregar conhecimento, mas só para negar a evolução mesmo. O nome da palestra, ela já começa com um tipo de negação, que é a evolução experimental. 90% dos criacionistas dizem que a gente não consegue provar a evolução em laboratório. Na minha primeira palestra, eu demonstrei diversos testes que eu consegui fazer no laboratório, eu faço diariamente, para mostrar que os organismos estão juntos, que têm uma ancestralidade comum. Quando eu mostrei lá que eu consigo comparar o genoma de um chimpanzé e um ser humano com diversos outros primatas, eu estou mostrando que eu consigo sim falar que esses organismos eles estão muito mais próximos geneticamente do que o cavalo que eu comparei também e mostrei que ele tem uma distância de 12 letras do seu cromo C. Então, diferente da outra palestra que eu não sugeri nenhum livro, eu queria sugerir esse livro para vocês, principalmente quem for da biologia e quem é curioso. Esse livro se chama Experimental Evolution, ele tem 752 páginas mostrando diversos trabalhos que são feitos em laboratório, os maiores trabalhos do mundo, provando a teoria evolutiva. Ou seja, se você tiver um debate, alguém olhar para você e falar a evolução não tem nenhuma prova, pede para ler 752 provas e voltar para falar com você depois. Então, o que é evolução experimental? É a área preocupada com os testes das hipóteses e teorias evolutivas através de diversos experimentos controlados. Quando a gente está falando da questão do espiritismo, então o que não é uma questão histórica, eu não estou contando uma história. Eu tenho hipóteses e eu quero provar que alguma hipótese dessa está correta. Então, eu vou levantar algumas hipóteses e ir para dentro do laboratório, para campo, e tentar comprovar isso. Pode passar. A questão da evolução experimental, ela teve início na mesma época de Darwin. William Darwin era um padre, ele era um clérigo da igreja anglicana, no caso, ele viveu na época de Darwin, e ele fez um experimento muito interessante. Ele leu o livro Teoria A Origem das Espécies. Então, o religioso leu o livro, achou que a hipótese, que a teoria de Darwin, naquele momento mais uma hipótese, estava correta, e ele falou, eu vou testar essa seleção natural, eu acho que eu preciso provar que Darwin está certo. Ou seja, o religioso leu o livro de Darwin e falou, está certo, vou provar isso aí. E o que ele fez? Ele cultivou pequenos organismos unicelulares, são pequenos protistas flagelados, em uma pequena incubadora durante um período de 7 anos, de 1880 a 1886. Então, a origem das espécies ele saiu em 1859. E nós tivemos 6 edições posteriores. Durante isso, ele leu as edições e falou, Darwin está correto, eu quero provar que ele está certo. Então ele pegou esses organismos, cultivou numa incubadora, e o que ele fazia? Ele pegava e começava a aumentar a temperatura da incubadora do valor de 60 graus até 158 graus. Então todos os organismos ele têm uma média de temperatura, ele não tem uma única temperatura que ele consegue sobreviver. Ele tem um gradiente de temperatura onde ele consegue sobreviver. E o que ele queria ver? Dentro desse gradiente, onde o organismo consegue sobreviver? E segundo, será que ele vai passar por processos evolutivos, conforme Darwin descreveu? Lembrando que a gente não sabia da questão da genética. Ele não fazia ideia das características que aquelas mutações ocorriam. Ele sabia que os organismos mudavam no decorrer do tempo, apenas isso. E começou-se assim o primeiro experimento em
envolvendo a seleção natural. Então, quando ele fez a primeira alteração de temperatura, o que ele observou? Que grande parte dos organismos das primeiras culturas não toleravam uma temperatura superior a 73 graus. O importante é que eu falei grande parte, eu não falei poucos. Então, lembra quando eu mostrei aquele experimento dos Lindbergh, que das bactérias, que ele descobriu que algumas bactérias tinham, sim, resistência ao antibiótico penicilina? Muito antes disso, esse cara aqui já tinha tido esse insight, essa ideia. Então, ele viu que alguns organismos já tinham uma característica que os faziam sobreviver a uma temperatura muito maior. O que ele fez? Ele começou a reproduzir esses organismos que sobreviveram. Continuou a reproduzir na incubadora e ia aumentando a temperatura gradativamente. Chegou um momento que, no final do experimento, os organismos já sobreviviam a 158 graus. Então, uma parte do experimento, esses organismos não chegavam nem a 73 graus, no final eles sobreviviam a 158 graus. Ele virou e falou: e se eu pegar esses organismos que sobrevivem a 158 graus e colocar em um incubador de 60 graus? Os organismos não sobreviveram. Então, tem um conceito legal de evolução que nós pensamos numa catraca. Quando você passa na catraca do ônibus, você passa, mas você não volta por ela. Então, existe um conceito, que é a lei de Moore, que não é bem uma lei, é uma teoria, nasce de uma hipótese, que ele fala que os organismos eles não conseguem voltar às mudanças evolutivas. Hoje eu considero mais uma hipótese que tem alguns trabalhos legais mostrando um pouquinho diferente essa ideia. Eles conseguem se voltar a algumas características. Então nós temos organismos de 60 graus, depois de algum tempo, organismos de 150 graus que sobrevivem mais a 60 graus. E o que ele concluiu? Que ele tinha encontrado evidências de adaptação darwiniana na nossa incubadora. Eu concordo 100% com isso. Esse cara aqui, ó, foi o primeiro cara a provar a teoria de Darwin em 1880. Aí ele vai mandar uma carta para Darwin, tá? Esse ponto de carta para caramba, ele vai ler e falar, provei isso na teoria. Darwin deu uma carta e falou: legal esse experimento. Entendeu? De fica nenhuma, o coitado do Darwin estava passando para ele. Entendeu? Achou o experimento muito interessante, mas ele não conseguiu interpretar que isso é uma prova fenomenal para a teoria dele. Mas aí todo mundo pode pensar: porra, Darwin era burro. Não, ele não era burro. Ele não conhecia nada de genética, nós não conhecemos nada de genética, isso não fazia nenhum sentido naquele momento. Ele não conseguia provar isso. Ele viu uma característica legal, faz sentido, mas não fazia um sentido biológico exato. Porque ele acreditava ainda na ideia lá do Lamarck, lá conhecido pelo pescoço da girafa, das características hereditárias. O legal, olha, esse foi o começo da história da evolução experimental. Ficou um pouco pequeno e escuro. Não era essa a ideia, mas eu vou tentar explicar aí. Depois disso, diversos trabalhos começaram a ser feitos sobre evolução experimental. Como são 30 minutos, eu não vou escolher 10 trabalhos. Se eu pudesse, eu falava de 20. Eu vou falar de 1. Esse trabalho é um trabalho muito interessante que trata do surgimento da multicelularidade. Como sabemos, os seres multicelulares, existem seres unicelulares. Uma das maiores perguntas dos criacionistas das falácias é o quê? Vocês não sabem quando surgiu a multicelularidade. Exato, eu não sei quando surgiu, mas eu sei como pode ter acontecido. Então, pode ser que não foi através desse processo que surgiu na história evolutiva, mas eu sei que esse processo aqui, ó, é válido para funcionar. Ele pode ter ocorrido assim. Se um único processo é válido de forma natural, eu não preciso de uma explicação sobrenatural. Não vale a pena. É a forma mais simples de eu explicar. Eu não preciso apelar para qualquer tipo de ser sobrenatural como surgiu a multicelularidade. Eu vou provar para vocês que isso é válido. Então, como foi o trabalho? Ele quis provar o caso da multicelularidade. Ele utilizou levedos, que são pequenos fungos, que são utilizados tanto como para outras coisas na biotecnologia, como os organismos bastante conhecidos na biotecnologia. Eles
Aqui está um pouquinho do protocolo, é chato, mas eu pretendo falar um pouco do protocolo. Então eles foram mantidos no meio de cultura para crescimento durante o dia, então ele ficou lá crescendo, aumentando a população, e depois eles foram centrifugados. Não sei se todos sabem o que é ser centrifugado. Nós temos uma bela máquina de lavagem aqui do laboratório, e a gente coloca potinhos e ele fica lá girando lá. O que acontece? Você está misturando ali. Então imagina, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não estou conseguindo ver a imagem. Não era esse o pensamento. Os levedos, eles são como se fossem bolinhas, tudo separadinhas. Então você coloca esses levedos, essas bolinhas, dentro do tubo de ensaio, colocou lá dentro, ele vai começar a girar, e tudo que é pesado vai para o fundo. Depois que ele começou a girar, o que ele viu? Que algumas células eles começavam a se juntar, a se agrupar. Então ele pegou essas células precipitadas, ou seja, foram para o fundo do pote, no fundo do tubo, eu falei, e eram transferidas depois para um novo tubo. Então tudo que não estava precipitado ele descartava, jogava fora, e pegava essas células que estavam precipitadas e passavam para o novo tubo. O que ele fazia? Vamos novamente centrifugar. De novo, ele pegava as células que ficou no fundo, porque algumas iam soltar, e repetiu o processo por 10 ciclos, 10 vezes. Pode passar. É que eu deixei nessa imagem. Ou seja, eu peguei 2 slides com a imagem que ninguém vai ver, né? Então, foi observado que uma rápida evolução do genótipo. Quando a gente fala em genótipo, a gente tem que dividir duas coisas. Eu tenho o genótipo, que é o meu gene. Eu tenho um gene que expressa a cor do meu cabelo. Não é um só. São vários genes que chegam nisso aqui. Quando a gente pensa lá em embrião, da ervilha verde e ervilha amarela que a gente aprende no ensino médio, existe um gene que expressa a cor verde. Lembra que vocês passaram aquele quadrinho lindo lá de cruzamento genético? Então, isso é um gene, o quadrinho que você fazia. O fenótipo é a cor que você está vendo, é o verde e o amarelo, é o que é expresso. Então, um gene, a gente viu um gene específico, um genótipo, um conjunto de genes relacionados à agregação. Lembra que na outra palestra eu falei que a evolução está relacionada a genes, a herança genética. Então, aqui a gente já está falando de evolução. Isso era passado pela nossa geração das pequenas leveduras. Os pesquisadores eles também constataram que as células realmente eram aparentadas, ou seja, descendência com modificação. Não era um monte de célula que não tinha nenhum tipo de ligação de descendência que estavam grudadas. Não. Eram células descendentes de uma outra célula que durante o processo visto das gerações, elas não participavam, elas não tinham alterações, elas não se grudavam durante a divisão celular. Então elas começaram a ser selecionadas para ficarem grudadas. Então, lembre-se, uma célula separada teve um processo evolutivo e seus descendentes começaram a ter genótipos para ficarem grudados. Então, eu já falei que não eram grupos aleatórios de células, e o experimento demonstra descendência com modificação e o surgimento da primeira etapa da multicelularidade. Por que é a primeira etapa? Porque eles só estão juntos, eles não dividem o trabalho, eles não estão formando um organismo só, são vários organismos juntos. Pode acontecer que uma hora existe uma divisão de trabalho, que nem acontece nas nossas células, nós temos células de vários tipos do corpo? Pode ser, mas eu consigo provar que pelo menos a multicelularidade pode surgir da unicelularidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, existem críticas a esse trabalho. Eu gosto bastante desse trabalho, mas tudo gera crítica, positivas ou negativas. Então, é uma crítica ou uma falácia. É positiva, eu pergunto, ou é uma falácia? Uma crítica que surgiu é o organismo modelo, o levedo, mesmo sendo um fungo unicelular composto por uma célula, é descendente de linhagens de fungos unicelulares. O que me deixa muito feliz com essa crítica é porque quem fez é um criacionista que não acredita na evolução. Então, como você está me perguntando se ele é descendente de linhas de fungos unicelulares, você está usando a evolução para me criticar isso? Não faz muito sentido para mim.
Mas ele fez essa crítica. Os pesquisadores, então o que ele fala? Que esses fungos poderiam nunca ter perdido totalmente o potencial para a unicelularidade. É uma falha na concepção do que é evolução. Se esse organismo aqui ele perdeu um gene e deixou de ser unicelular, em algum momento ele copiou um gene ou pegou um gene, mudou a função e voltou a ser unicelular, isso já é evolução. Ponto. Você só está me dizendo uma falácia que o Marcos falou, mas não surgiu nova informação, essa informação já estava aí. Então é esse o ponto que essa pessoa está falando. Ela usou um outro termo, tentou enrolar, usou minha evolução ali para criticar, mas ele quer falar que isso aí não é novidade, isso aí acontece toda hora. Aqui é uma imagenzinha legal que eu fiz no vídeo. Se vocês estão vendo aquilo ali, ó, é um agregado de células se multiplicando. Elas se multiplicavam como agregados. Ó, isso era uma bolinha que se tornou aquilo ali, ó, e ela se multiplica. Seus descendentes que aparecem ali, ó, são agregados de células multicelulares. Você não consegue verificar que isso aí é multicelularidade. Eles multiplicam-se juntos. O legal é, os pesquisadores olharam isso é uma crítica bem falaciosa, mas eu vou levar de um jeito positivo. Eu vou trazer mais informações da ciência. O que eles fizeram? Ok, eu concordo com você que a linhagem do fungo, dos vermelhos, eles têm descendentes celulares. Mas como eu sou bonzinho, eu vou pegar a Calyptomonas, que é uma alga, ele não tem nenhum descendente celular, e vamos testar isso aí, então. Vou botar a prova do que eu trabalhei. Esse vai dar primeiro, legal. E o que eles fizeram? Testaram com a Calyptomonas. E, por incrível que pareça, que não é tão incrível assim, a mesma coisa aconteceu. Se nós vermos a imagem ali, ó, quando eu falo que eles pegaram o produto e estava no fundo do pote, ó, na primeira imagem ali vocês conseguem ver uma coisa bem um pouco branca no fundo do tubinho ali, ó. Era aquilo que ele pegava, centrifugava, pegava de novo, centrifugava. Aqui nós temos o que eu falo, o evento é muito semelhante a isso. A diferença é que ele não é uma alga, mas eles teriam bolinhas como essas, como fungo. Na imagem dele, nós podemos ver os fungos ali numa parte toda agregada, tudo junto. A imagem está longe, mas se você reparar bem, você vai ver que em volta do fungo, ele tem como se fosse uma coisa branca ali. Aquilo ali não existe no fungo, não, perdão, aqui são algas. Aquilo não existe nessas algas. Isso foi justamente o que surgiu e começou a juntar essas algas. Que até ele brinca, ele nomeou isso como flocos de neve. Lá nos fungos ele continuou usando isso. Então, como se fosse uma capa, ela começou a juntar essas algas e as algas ficaram juntas. Ali nós temos o teste a partir de 0 horas. Olha lá, algas sozinha. Com 8 horas de experimento, nós já temos algumas algas ali, ó, agregadas, mas algumas separadas. 16 horas, nós já temos uma massa muito maior de algas e nós estamos falando de algas com descendentes de modificação. Lembra no meu videozinho lá, elas estão se dividindo. 24 horas, eu já tenho um agregado de algas juntas imenso. Isso é legal porque isso é um exemplo, claro, visto em laboratório em 24 horas de evolução acontecendo. Mas a alga ainda não virou um elefante. Não vai virar. Você pode sentar aí, ninguém está esperando que a alga virou um elefante. Mas ele deixou de ser um ser unicelular e passou a ser um ser multicelular. Então você não pode mais olhar para a inventário e falar a evolução não faz a mínima ideia de como surgiu a multicelularidade. Isso é um evento que pode ter acontecido naturalmente. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ter sido assim. Mas, e as falácias? Eu podia falar de N outros trabalhos, diversos trabalhos muito interessantes. Aquele livro eu deixei justamente porque eu não tenho tempo para falar de todos, que eu acho legal ler, porque tira um pouco essa ideia de que nós não conseguimos testar a evolução em laboratório. Só que existem falácias sobre isso. Eu adicionei algumas, eu espero que dê tempo, senão
tiver, eu paro até onde der para ir. Para quem não conhece, esse é um criacionista bastante conhecido que brigou com o Bill Nye, fez um debate, é o Ken Han, é o cara que tem lá o Museu da Criação, que mostra dinossauros dos seres humanos, bonitinho lá, que você pode até montar, Triceratops. E eu usei ele para apresentar essas falácias. Então, eu não vou falar o nome do artigo, o artigo está aqui, quem quiser depois eu mando os slides, aí você pode ir lá e ler o artigo. Então, no artigo X, os criacionistas dizem que o artigo ele diz que temos 98,8% de semelhança com os chimpanzés. Mas esse artigo ele só usou uma parte do genoma humano do chimpanzé para equiparar. Ou seja, se eu verificasse o 100% do genoma, a diferença seria muito maior. Faz sentido, mas não. Eu estou comparando, quando eu falo de 2,4 GB, para quem não trabalha com genética, você pode pensar no seu HD cheio com 2,4 GB de arquivo. Agora, pense que esses 2,4 GB de arquivo é um arquivo texto que só tem as letras C, G, T, A. Imagina, um arquivo que você abre e você só vê C, T, G, A. É isso que nós estamos falando como o genoma humano. Como responder essa crítica que é bastante utilizada por um químico aí bastante conhecido? Até aquele momento, apenas 94% do genoma do chimpanzé ele estava finalizado. Ou seja, realmente, eu não consigo trabalhar com 100%, eu só tenho 94%. 2. Eu trabalho com montagem de genoma. É impossível você colocar 100% em uma montagem, porque você tem N erros quando você está fazendo uma montagem. Hoje o genoma do chimpanzé, que está numa base de dados genômica, ele tem 97% de abrangência. É a melhor abrangência que a gente vai conseguir. O humano tem o mesmo valor. Desculpa, a tecnologia não é perfeita. E a gente trabalha com o que tem. Então nós temos 3.0 GB, 3 GB e 3.3. Para mim é um valor excelente. Para quem há 10 anos atrás eu tinha 1 MB. Só que novos estudos confirmaram a alta similaridade na base de 97% a 98%. Lembra que na minha primeira palestra eu mostrei uma tabela lá que valia isso 100%. Então, falácia. Realmente nós temos 98,8%. Outro trabalho legal também utilizado é a comparação do cromossomo Y, que é o cromossomo masculino. Então, comparamos com o cromossomo Y dos chimpanzés e dos humanos, e os criacionistas dizem que apresenta 30% de diferença os dois. Ou seja, vocês estão errados de novo. Não é bem por aí não, mas uma falácia. O interessante, por que eu trouxe artigos para falar? Porque o criacionista adora usar artigo. Ele não entende nada, mas ela adora artigo. Fica bonito você falar, eu estou ouvindo um artigo. Só que ele nunca leu o artigo que ele está falando. Então, eu convido a todos, se citarem um artigo, perguntem, leia. Você está sendo enrolado, com certeza. Então, o artigo ele analisa uma região específica do cromossomo. Pensa que eu tenho vários genes, eu escolhi ali uma quantidade de genes para analisar. Vamos lá, composto por 200 genes, que é chamado MSY. E é isso aí. Dentro desses 200 genes, de trocentos, existe uma diferença de 30%. Existe uma grande diferença de um cromossomo que tem, por exemplo, 2.000 genes, e eu vou falar que eu estou analisando 50 genes, do que eu falar que eu estou analisando os 2.000 genes. E o resto. Então, realmente, o artigo ele fala que existe uma diferença de 30% nessa comparação, apenas nessa, nisso aqui. Ó. Não fale de tudo se eu não estou falando de tudo. E o legal é que ele explica o que acontece. Rearranjo genético. Os cromossomos sofreram rearranjo durante a evolução humana. A gente sabe que o cromossomo Y diz a alguns pesquisadores que o cromossomo Y ia ser extinto, que se provou que não é verdade. Ele sofre muita pressão seletiva, ele sofre muita alteração. Chimpanzés e seres humanos divergiram justamente nisso aqui. Então é fácil você pegar algo que é fácil de divergir e você falar, ó, evolução, você perdeu, tchau.
Só que o mesmo artigo ele fala que nós temos semelhança de 98,3% de semelhança no cromossomo Y, está lá escrito no artigo, então o total do Y tem 98,3%, não é 30% de diferença. 98,3 para 100 tem 30% de diferença. E 98,8. A comparação do ser humano do proteoma. Proteomas são as nossas proteínas. O pessoal fala, tem 80% de diferença. O artigo analisou só 127 proteínas, que são proteínas que descendem de um ancestral comum, ou seja, além de você falar que está errado, você ainda está usando uma proteína que tem a ver com a evolução para me invalidar de novo. Você tem que acreditar na evolução para me invalidar primeiro. O importante, das 127, 25 eram semelhantes, ou seja, nós temos 20% de semelhança dessas 127. Além dessas 127, o artigo diz que 80% dessas que sobraram são tão semelhantes que não dá para falar de uma distância genética. Eles são muito parecidos. Esse outro artigo é muito semelhante ao primeiro. Eles compararam uma região também do genoma e que demonstra que humanos e chimpanzés a semelhança é de 86,7%. Da mesma forma, foi comparado a ter apenas uma região do nosso sistema imune. Ou seja, você tem contato com bactérias, vírus, diariamente. Então, é esperado que essa região mude bastante. Como essa região muda bastante, ela tem uma variação. Só que a pesquisa também afirma que essa diferença é específica dessa região, não de todo o genoma. O valor de 87,7 é extremamente alto e para uma região de sistema imune, realmente é um caso extremamente fácil de ocorrer essa variação. Eu ia tentar falar de outras falácias que eu trouxe, acreditando que essas perguntas iriam surgir. Mas eu acho que essas falácias aqui são interessantes, porque elas são um pouco mais atuais. Você ouvia, não existe fóssil de transição. Fácil, extremamente simples. Quer falar do pré-cambriano? Está aí. Passa aqui. Passa. Aqui, uma que eu adoro, explosão cambriana. Para quem não sabe, a explosão cambriana é assim. Teve um momento na evolução biológica que nós tivemos diversos organismos surgindo no estado geológico. Então, vários fósseis surgiram como se fosse de uma vez só lá no estado geológico. O que os criacionistas costumam dizer? Formas de vida complexas apareceram de repente na explosão cambriana sem fósseis ancestrais. Então, o interessante é que a explosão cambriana ela não é que várias formas de vida surgiram do nada. Pelo contrário, é um aparecimento súbito de formas fossilizadas. Pele não fossiliza. Fossiliza é osso. Então, nesses organismos a gente ainda não está nem falando de osso, nós estamos falando de carapaças como de insetos ou outras estruturas que apareceram. Então, nós estamos falando da explosão cambriana, não é de grupo surgir. Nós estamos falando de fossilização, de representação no estado geológico. Nesse momento, o potencial de fossilização ele atingiu um nível que tornou essa fossilização expressiva, que era mais fácil encontrar fósseis naquele extrato. Não quer dizer que eu não encontro lá embaixo, eu encontro alguns. Mas enquanto eu vou usar um número muito subjetivo, enquanto eu encontro 2 embaixo, eu consigo encontro 30. Então parece que isso aqui explodiu. Mas não quer dizer que os organismos todos surgiram ali, mas o que fossiliza se tornou mais fácil. O evento, diferente do que eles dizem, ele durou dezenas de milhões de anos. A gente não está falando de milhares, a gente não está falando de 1000 anos, de centenas de anos. Milhões. Então teve bastante tempo para isso acontecer. Só que quando nós falamos que é rápido com base no tempo evolutivo. Ok? Milhões de anos é extremamente rápido no tempo evolutivo.
Então, é extremamente errado falar que as espécies surgiram ali, todos os grupos surgiram ali. Mamíferos, peixes, répteis, anfíbios, eles não surgiram nesse período, foi muito anterior. Alguns grupos de espécies surgiram ali e tiveram partes fossilizadas. Então, nós temos fósseis que surgiram ali. Então, ele teve uma rápida diversificação dos filos de metazoários, organismos um pouco superiores. Só que nós temos antes do Cambriano algo chamado de pré-Cambriano. Antigamente, quando surgiu essa discussão sobre o Cambriano, é uma discussão da época de Darwin, isso que até hoje o povo ainda tenta se utilizar. Nós não conhecíamos tanto a fauna do pré-Cambriano, que é justamente essa fauna de Araraquara. Só que hoje nós temos uma fauna muito bem documentada desse período. Então nós conhecemos essa fauna aqui. Então nós não podemos mais falar sobre surgimento espontâneo. Afinal, os organismos já estavam lá no pré-Cambriano. O Cambriano é dividido em duas partes, que é a fauna comotiana, que é uma sequência exata da fauna de Araraquara. E no caso, uma outra explosão, que aí sim é onde surgem apenas 12 grupos de metazoários. Ou seja, não foi uma explosão grande, foram 12 grupos surgindo e diversificando. Então essas evidências podem ser traçadas até antes, desde 555 milhões de anos atrás. Eu vou terminar agora com esse Cambriano, que nós não temos mais tempo, espero que tenha ajudado a todos. Agradeço a oportunidade de novo de estar aparecendo na palestra e obrigado a todos. A gente vai abrir então agora o espaço para poder abrir as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, agora como tem um número menor de pessoas, eu acho que já dá para fazer uma coisa mais bate e volta, entendeu? Já pergunta, já responde, já pergunta, quando é o horário que a gente já encerra, entendeu? Porque aí daqui a pouco a gente tem que ir embora. Levanta, por favor, fala o nome e a pergunta. Olá, meu nome é Wonder. Cara, dúvida simples que eu tenho sobre isso. Primeiro, é bem simples. Como é que parte dos átomos até as células? Como surgiram exatamente os primeiros organismos vivos? Qualquer coisa pode responder, né? A gente também tem um engenheiro químico, mestre em engenheiro químico. Acho que ele também vai poder falar um pouco sobre isso, que é bem a área dele. Tá bom? Então, nós tratamos até disso em duas perguntas no começo das palestras. Quando a gente fala da teoria da evolução, eu vou falar de novo o que a gente apresentou e vai explicar para você. Quando nós falamos da teoria da evolução, geralmente nós estamos falando de organismos que se reproduzem. Então, um pressuposto inicial da teoria da evolução é os organismos se multiplicarem. Ou não células, eu não preciso tratar de células. Eu preciso tratar de qualquer tipo de estrutura ou indivíduo, eu posso falar de moléculas, que conseguem se replicar. Então, o pressuposto básico para você falar de evolução é descendência e modificação. Então, uma célula ou qualquer estrutura, ela tem que se replicar. Então, aí é a evolução. Antes disso, é uma área estudada, por exemplo, pela biogênese e outros campos de estudo. Foi falado na palestra de tarde. Sim, é a mesma coisa. Realmente, quando nós tratamos da origem da vida, é algo extremamente difícil de se falar. Primeiro, como eu falei na primeira palestra, a gente tem que definir o que é vida. Você está falando de vida. Ok. Definição sim. Nenhuma molécula é capaz de se replicar sozinha. Então, nós temos hoje moléculas naturais que conseguem se replicar sozinho. Carbono consegue fazer isso, não? Tem moléculas já... Fugiu, eu não sou... Rafael, quer falar? Não. O que eu ia falar é o que você está falando. Primeiro que a gente tem que ver o que é o conceito de vida. Lembrei. Né? Então, você já ouviu falar de conservados? Sim.
Coacervados são moléculas dentro do ambiente aquático que ele consegue gerar descendência, eles conseguem se multiplicar. O que acontece? É que nem a gente falou na primeira palestra. A área da origem da vida, realmente, hoje ainda ela é bastante subjetiva. Nós não temos certeza de como, e eu não vou conseguir responder, eu acho que nenhum cientista, como a primeira molécula surgiu. O que eu consigo te responder, o que qualquer cientista vai conseguir fazer em algum momento é como possíveis formas de que uma molécula surgiu. Uma das propostas seria justamente a questão dos coacervados. Coacervados seriam pequenas moléculas em um ambiente aquoso. No ambiente ela conseguiria em algum momento começar a se replicar e ter essa variação na replicabilidade. Então o que acontece? A origem da vida realmente é algo extremamente espinhoso quando a gente trata de biologia. A replicação é uma coisa que você consegue observar no próprio princípio de emergência. Só que falar para você, em que momento histórico nós surgimos de uma molécula inanimada, vamos dizer, carbono, um coacervado, e essa molécula passou para um ser vivo, nenhum pesquisador vai conseguir te falar. Essa é a realidade. A grande questão é, nós conseguimos criar experimentos que demonstrem que existem formas de que isso possa acontecer? Sim, nós conseguimos. Se nós temos experimentos que conseguem mostrar formas disso acontecer, isso já mostra que isso pode acontecer de forma natural. Mas eu não estou respondendo a sua pergunta como foi. E eu não sei se a gente vai conseguir responder um dia. Entendeu? Para pontuar essa questão, só para pontuar isso aí, como foi falado na palestra de tarde, você estava aqui, enfim, ano que vem a gente pretende tratar sobre cosmologia, sobre teorias, sobre mitos de criação e tudo mais. Mas a questão da evolução, eu acho que precisa ficar bem definido isso. A evolução não explica como veio parar a Terra, na Terra. O interessante é assim, é indiferente de como a vida surge, entendeu? Só que eu acho que é importante também passar para você o que, realmente, eu não sei se um dia nós vamos ter certeza absoluta que aconteceu assim. É que nem eu mostrei aquele exemplo da multicelularidade. Eu não posso falar que a primeira célula que se tornou multicelular foi daquela forma ali, Eu duvido que tinha uma centrífuga lá, girou e a célula virou multicelular. Mas nós temos processos naturais que mostram que pode acontecer. E segundo, nós estamos falando só de uma molécula surgindo aqui. É que assim, quando a gente trata de evolução, indifere de como surgiu. Tanto que nós temos evolucionistas teístas, onde ele leva a divindade dele para o final, lá para a origem da vida. Então, isso não invalida em nenhum momento a evolução biológica, entendeu? Então, a origem da vida é um tema bastante acirrado, tanto que hoje uma área que está crescendo é a astrobiologia. Que, na verdade, as pessoas tentam associar o que é surgido, na verdade, com a evolução nesse ponto. Eu acho que isso que não é uma discussão da evolução, é a discussão da origem. Entendeu? Ela vai discutir a partir do momento que existe e começa a se evoluir, começa a se edificar. Sim, o debate da origem da vida eu acho muito interessante. Mas realmente, hoje nós não vamos conseguir, quando eu digo nós estou falando ciência, falar para você, foi em tal período, de tal forma, com tal tipo de molécula que aconteceu. Os exemplos, os testes de Oparin, por exemplo, ele mostra uma forma que pode ter acontecido o surgimento de aminoácidos. Pode ter acontecido. Mas eu virar para você e falar, foi assim, eu estou mentindo, eu não estou sendo cientista. Quer falar mais alguma coisa, Rafael? Sim, só para relembrar aqui, na palestra da tarde, não sei se é o seu caso, essa área do estudo da origem da vida ela é relativamente recente. Enquanto a publicação da origem das espécies de Charles Darwin tem um pouco mais de 150 anos, o cara que criou essa teoria da biogênese, o Alexander Oparin, morreu em 1980. Então é uma teoria muito recente. O Stanley Miller, que foi um cientista que simulou dentro de um tubo a atmosfera primitiva da Terra, com descargas elétricas, gás de amônia, metano, tudo, ele faleceu acho que em 2009 ou 2010. Então as experiências são muito recentes.
Uma coisa que é fato, você que é físico, deve saber, que já foi detectado aminoácidos em nebulosas e principalmente em caudas de cometa. Tanto que a nave Philae, né, da sonda Rosetta, que pousou no cometa Churyumov-Gerasimenko, foi para lá para fazer essas verificações. Agora, eu vou fazer uma analogia um pouco pela física, tá certo? Também é a minha área. Matéria escura. Você sabe definir a matéria escura? É a mesma coisa com a biogênese. Existe, tanto que a vida está aí. A matéria escura existe também. Se você medir a rotação das galáxias, você vai ver que tem uma discrepância. Opa, tem que ter alguma matéria aí. Mas é uma matéria que eu não consigo ver, ela não emite radiação, não tem carga, não tem calor, não emite infravermelho, não tem nada. Que matéria é essa? A mesma coisa com a biogênese. A gente sabe que o fundamental seria o quê? É uma molécula ser capaz de replicar a si mesma. Como que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Em que condições? Será que veio do espaço, como é a teoria da panspermia, né? Será que a vida é comum? Isso é comum. Alguém mais que... Deixa eu só... E segundo, pensa assim, hoje... Só se fosse... Tem mais alguém que tem alguma pergunta para se posicionar? Edson. Tá? Porque senão fica só ali também. Eu sou mais Só um último adendo. Hoje, nós temos vírus e prions. Prions são seres vivos, são proteínas apenas. Ele consegue se replicar. Vírus são seres vivos, ele consegue se replicar, entendeu? Quando você me passa que vida é só replicar, aí eu tenho que te perguntar, vírus é vida? Para a ciência não é hoje. Dentro da célula sim, fora não. Não, ele não é vida, porque hoje nós definimos vidas como metabolismo. Organismos que geram metabólitos, entendeu? Então, é uma questão bastante pimenta quando a gente começa a falar de vida. Porque eu não concordo com o pesquisador A, B e C sobre a definição de vida. Vida ainda é uma coisa muito debatida. Então vamos falar de estrutura de vida. Né? Tem estruturas que podem ter vindo a gerar as vidas posteriormente. Sim, eu concordo com você. Okay. Aí nós... Não, já para a próxima pergunta. Algum artigo de físico-química dentro dessa área que eu posso pesquisar? Me manda um e-mail, eu te passo o e-mail, eu te mando uma relação de artigos. Pode ser? Okay. Tem uma pergunta do João Caetano. Grande João Caetano. Na realidade, eu queria fazer só uma recomendação para esse assunto aí. Tem um canal no YouTube chamado Papo de Primata, tem um vídeo que se chama Draw the Life, que ele desenha isso e fica assim, de uma forma bem fácil a compreensão. Mas se atenda a isso que ele falou, é uma possibilidade, realmente não tem como afirmar que é aquele. Mas esse vídeo dá para ver assim, com bastante facilidade, entender melhor isso. Modelos a gente pode acrescentar vários, eu vou poder falar que são Mais perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pontuação? Aproveitar que eles estão aqui, né? Porque não é todo dia que tem esse tipo de debate. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vou passar para eles fazerem o encerramento deles. Então, ok. Considerações finais, cada um. Posso começar? Posso começar. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite. Acho que foi super interessante. A gente acabou indo de temas da biologia, a temas da filosofia, a gente foi para a sexualidade, a gente andou por um caminho que eu não estava esperando tanto. E eu acho que, na minha concepção, foi extremamente válido. Como um pesquisador, como uma pessoa que gosta, quando trata da teoria da evolução, João conhece um pouco quanto eu gosto, quanto eu corro atrás disso em Hangouts, em site. Então, estar presente com pessoas ao vivo é muito mais gratificante do que quando a gente está fazendo isso só online, porque eu não consigo ver rostos, eu não consigo ter um feedback do que está acontecendo, eu não consigo ter um feedback de onde eu tenho que melhorar e onde eu
já estou bem. Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que conseguiu ficar aqui até o final, agradecer o convite novamente e espero que tenha novos eventos como esse para a gente poder sentar de novo e colocar um pouco mais de debate na mesa. Obrigado. Bom, pessoal, também não vou dizer muita coisa não, principalmente agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez ao Elbert que fez esse convite para a gente, à universidade, todos que ficaram aqui até o final. E eu só gostaria de finalizar dizendo que temos uma amplitude de temas que se conectam, que se intercortam, e o assunto é muito vasto e infelizmente nós não damos conta de tratar tudo em tempos limitados, né? Então, eu sei que infelizmente não foi possível responder todas as perguntas, mas, de qualquer modo, quem quiser saber, meu nome é Marcos Valério XR, Marcos com U. Quem digitar isso no Google vai achar muita coisa a meu respeito. Você pode ir a algum dos meus sites, perguntar, o xr.pro.br, o evo.bio.br. Pode disponibilizar lá na página do Google. É fácil de achar no Facebook também. E se alguém tiver mais alguma questão, pode escrever para mim que eu respondo. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Bom, agradeço vocês terem ficado aí até o final, né? Tem gente que veio tarde, tem gente que está aí desde manhã, né? Agradeço também o Elber que organizou todo esse evento, aos rapazes aqui, ao Fabiano e ao Marcos, que vieram, né, de longe para poder participar. Eu também vim de longe e foi uma coisa assim bem corrida, né? Eu estou meio sem dormir direito. Mas é um prazer estar aqui, como o Fabiano disse, é uma coisa diferente de um hangout. Tá? É diferente do hangout, né? Porque nós temos essa interação aqui. Além dessas palestras que eu já vi em novembro, aqui, também sou palestrante do Encontro Paranaense de Astronomia, está na internet, inclusive, também, não só, acho que é de novembro, né? A palestra de novembro daqui está na internet, tudo, vocês podem assistir, fica à vontade, está no canal da Arca, tá? Que eu recomendo fortemente, um ótimo canal, né? E agradeço muito a participação de todos vocês. Tá? Infelizmente não dá para a gente responder todas as perguntas e tal. E se alguém quiser tirar dúvida comigo agora aqui no final, vai ficar meio corrido, porque eu tenho que correr para pegar ônibus, que amanhã eu tenho que estar em São Paulo fazendo um monte de coisas. Tá? E olha, eu não prometo estar aqui em setembro, porque meu doutorado está pegando fogo, literalmente. Tá? Que é na área de foguetes, então pega fogo mesmo. Mas se me for possível, eu virei, mas é bem difícil. Tá? E é isso mesmo, pessoal. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Que eu vou falar sobre a nossa reunião. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né, para essa palestra, para esse diálogo que a gente está propondo. Eu quero agradecer ao pessoal da organização, ao pessoal do grupo, a diagnóstico da Universidade Rural, porque é difícil organizar um evento, quem já fez evento aqui sabe muito bem disso, é cansativo, é desgastante, e mão de obra a gente precisa de gente para isso, precisa de gente para aquilo, e na hora tem gente que arranja dor de barriga e não aparece. Então eu quero agradecer muito aos meninos e meninas que já foram embora. Eu quero agradecer demais aos palestrantes, porque eles vieram por conta própria, por custo próprio, vieram de Brasília, vieram de São Paulo, merecem aplausos, porque o evento não teve custo, foi gratuito, todos vocês que estão aqui sabem disso, a gente não cobrou absolutamente nada. Então, assim, é tudo pelo conhecimento, para o conhecimento, por conhecimento, né? E eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem topado essa batalha. O evento do próximo período, já estou avisando, a gente sempre faz isso, já avisa, porque tudo tem que ser
institucionalizado. Então, assim, a gente já vai ter sobre temas tabus, a gente vai propor esse fogo, essa discussão mesmo, entendeu? E é isso, eu gostaria muito de agradecer. Pode encerrar aí. Eu só não quero falar para vocês assim, a gente faz